Presta bem atenção nesse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai te ensinar uma lição muito importante até o final dele. Vai por mim. Você com certeza conhece ou já ouviu falar em um dos apóstolos de Jesus chamado Pedro, ou Simão Pedro. Ele era o apóstolo mais velho, de mais idade. Só que também ele era uma pessoa impulsiva, arrogante, falava demais, falava sem pensar, tomava atitudes exageradas às vezes. Ele era um homem difícil, era uma pessoa difícil de se conviver. Ele chegou a discutir várias vezes com os apóstolos de Jesus para falar que ele era o maior, que ele era o mais importante dos apóstolos. Em um momento ele teve até a audácia de repreender a Jesus. Pois é, ele repreendeu Jesus Cristo. Jesus Cristo perdeu a paciência com esse homem, tanto que, olha só o que o relato diz aqui, ó. Mateus capítulo 16, versículo 23. Mas ele virou as costas para Pedro. Ele disse: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os de homens." Imagina você ser chamado de Satanás por Jesus Cristo. Gente, Jesus Cristo é o homem mais pacífico que pisou na terra. Para Jesus ter essa resposta, imagina o quanto que Pedro tirou ele do sério. Pedro, mesmo sendo um apóstolo escolhido pessoalmente por Jesus Cristo, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Como eu disse, Pedro não apenas falava demais, ele queria ser o melhor, ele queria ser o mais importante dos apóstolos. Em uma certa ocasião, Jesus Cristo precisou dar uma lição neles. Lá no Evangelho de Mateus 23, 11 e 12, diz: "Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido." Pedro tinha muito que aprender, mas apesar de toda a sua arrogância e impulsividade, Jesus nunca desistiu dele. Inclusive, no auge de sua confiança, Pedro fez uma promessa a Jesus bem ousada. Olha só, Mateus 26, 33. No entanto, Pedro lhe disse em resposta: "Ainda que todos os outros tropecem no que diz respeito ao Senhor, eu nunca tropeçarei." Mas Jesus sabia que Pedro não era tão forte quanto ele pensava que era. E Jesus disse o seguinte, Mateus 26, 34. Jesus lhe disse: "Digo-lhe a verdade, esta noite, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes." Pedro não aceitou isso e foi mais enfático. Mateus 26, 35. Pedro lhe disse: "Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor, de modo algum o negarei." E o que Jesus Cristo disse foi exatamente o que aconteceu. Pedro, naquela mesma noite, negou Jesus 3 vezes. Antes, Pedro estava com uma atitude arrogante de confiança, agora ele chorava amargamente, percebendo que ele não era tão forte quanto ele esperava que ele era. Mesmo depois de tudo isso, Jesus não desistiu desse homem. E aqui entra uma lição poderosa para mim e para você. Depois de ter sido ressuscitado, Jesus encontrou Pedro. E ele fez algo bem interessante neste relato de João 21, 15. Quando terminaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes?" Ele lhe respondeu: "Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo." Ele lhe disse: "Alimente os meus cordeiros." Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro de fato o amava. Inclusive na terceira vez aconteceu isso. João 21, 17. Ele lhe perguntou pela 3ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por ele lhe perguntar pela 3ª vez: "Você me ama?" Por isso ele lhe disse: "Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Alimente as minhas ovelhinhas." Por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro o amava? Ele queria que Pedro soubesse que Jesus ainda contava com ele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Pedro não era perfeito. Aliás, Pedro estava bem longe da perfeição. Mas Jesus enxergava muito além dos erros. Jesus sabia de todo o potencial que Pedro tinha. E olha o que aconteceu. Durante os anos, aquele homem que era teimoso, impulsivo, arrogante e que havia negado Jesus 3 vezes, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Foi um dos homens que mais falou de Jesus para as pessoas. E hoje, bem provavelmente, você conhece a Jesus Cristo porque Pedro ajudou que isso acontecesse. Tá, agora eu quero que você pense numa coisa. Quantos Pedros existem na sua vida? Quantos Pedros cercam você? Pedros esses que são pessoas que têm personalidade forte, que são impulsivos, que são teimosos, que são arrogantes, que falam sem pensar,
que agem de forma impulsiva. Lembre-se que Jesus não olhava para a personalidade de Pedro. Jesus olhava para o coração de Pedro. Ele viu o que Pedro poderia se tornar e que de fato se tornou. Será que nós estamos tendo a mesma paciência que Jesus tinha com Pedro? Com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós estamos prontos para amar as pessoas além dos defeitos delas? Assim como Jesus fez com Pedro? Jesus teve muita paciência com esse homem. Muita. Se Jesus teve paciência com Pedro, por que eu não posso ter paciência com as pessoas que são próximas a mim? Por que eu não tenho paciência com pessoas que me cercam? Efésios capítulo 4, versículo 2 diz: com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor. O mundo precisa de mais amor. Nós vivemos a era onde mais se cobra, mais se exige amor entre as pessoas. Mas estamos numa era onde as pessoas menos praticam o amor. Nós precisamos de mais paciência. Nós precisamos de mais compreensão, mais empatia, estarmos colocando na pele das outras pessoas. Nós não sabemos o que as outras pessoas têm sofrido. Se nós queremos seguir Jesus de perto, nós precisamos aprender a ver as pessoas da mesma forma que Jesus via. Agora eu quero saber de você. Você já conviveu com uma pessoa dessas? Com um Pedro? Uma pessoa impulsiva, teimosa, arrogante? Como que foi? Ou se você conhece alguma pessoa assim, marca ela aqui nos comentários ou compartilha esse vídeo com ela. Tenho certeza que vai ser de muita ajuda uma pessoa saber desse vídeo e entender como o nosso maior exemplo de vida, Jesus, nos ensina a como tratar as pessoas.